Olá, tudo bem? Hoje na aula de língua portuguesa nós vamos rever algumas atividades, tá bom? Então, a Pro colocou aqui atividades complementares, que é para ajudar no entendimento de conteúdos que nós já trabalhamos, ok? Nós vamos começar hoje, vamos falar de animal silvestre. Então, vejam, animal silvestre é todo animal que não é domesticado, vivendo em ambientes naturais, tais como florestas, savanas, lagos, oceanos, dentre outros. Então, tem animais que eles não se habituam a viver junto com os humanos, tá bom? Porque eles têm hábitos que eles precisam da floresta, precisam da natureza em si, tá? É diferente, por exemplo, do cachorro, do gato, que eles se habituaram a viver no nosso meio e eles gostam de estar no nosso meio, ok? Por mais que estes animais aqui, às vezes alguém tem uma cobra em casa, um, algum tipo de pássaro e aparentemente parece que está tudo bem, na verdade não está, porque não é o habitat natural desses animais, tá bom? E para termos animais silvestres em nossas casas, como animal domesticado, precisa ter precisa ter documentação, precisa ter um ambiente adequado para eles, um espaço adequado, tá bom? Então, aí é o que para vocês entenderem a diferença entre animal silvestre e um animal que pode ser domesticado. Para que os animais silvestres eles tenham proteção e eles possa ser garantido para eles que eles vão ser protegidos, vão continuar se reproduzindo, não vão entrar em extinção, vão continuar habitando os lugares aonde eles nasceram. No Brasil, nós temos o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, tá bom? IBAMA é uma sigla, tá bom, gente? Então, essa sigla é esse significado, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Então, vejam aqui, olha. O IBAMA procura preservar a natureza em todos os sentidos, cuidando e fiscalizando regiões que estão sendo desmatadas, acompanhando focos de incêndio nas florestas nativas, ajudando a combater o contrabando de animais e etc. Então, o IBAMA, ele cuida da natureza de forma geral. Então, ele cuida das plantas, de toda a parte da vegetação, fiscalizando para ver se não está havendo desmatamento desnecessário, para ver se não está tendo incêndio nas florestas, porque dependendo do incêndio, se ele não for controlado, ele pode destruir uma floresta inteira, né? Além de destruir a floresta, ele pode também matar os animais que existem naquele lugar, tá bom? E uma coisa muito importante que o IBAMA faz é ajudar no combate do contrabando de animais. O que é o contrabando de animais? Pessoas, né, com más intenções, com o objetivo de ganhar dinheiro, vão lá na floresta, capturam animais ilegalmente e trazem para a cidade e vendem esses animais. E por que eles vendem? Porque tem pessoas que compram e é errado comprar, tá bom? Porque esses animais, eles não foram liberados para viver ou para ser comercializado nas cidades, tá bom? Vamos ver mais um pouquinho. Então, aqui nós temos algumas imagens do IBAMA, né, as pessoas que trabalham para esse Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, eles trabalhando no intuito de preservar a natureza. Então, a Pro separou aqui algumas reportagens, né, da internet. Então, nós temos aqui nesta primeira imagem, ó, o IBAMA apreende 277 animais silvestres e 7 toneladas de pescado. O que é o pescado, gente? São peixes que não podem ser pescado, que não pode ser tirado da água. Tem animais, tem peixes que nós podemos pescar, levar para nossa casa, nos alimentar. Geralmente são esses que são vendidos no mercado, na peixaria, tá bom? Tem outros peixes que não, porque assim como os animais terrestres, eles também entram em extinção, tá? E a extinção, ela não é boa para nada, nem para animais terrestres, nem aquáticos, nem para a vegetação, tá? Então, aqui o IBAMA apreende, quer dizer, ele prende, né? Ele pega de volta esses animais, tá bom? Olha um outro, macaco resgatado pelo
BPMA, que é a polícia, tá? Também é do IBAMA, no Parque Estadual das Carnaúbas, isso lá no Ceará, gente. Ele resgatou um macaco que estava sendo ia ser contrabandeado por outras pessoas, tá bom? Vendido. Ó, um outro aqui, ó. IBAMA apreende aves silvestres vendidas por meio de redes sociais. Olha aqui as gaiolas, tá vendo? Ó? Aqui tem aves que foram pegas na natureza, e essas aves as pessoas estavam vendendo pela internet, né? E aí o IBAMA, ele descobriu e foi lá e recuperou novamente estas aves. Nessas imagens de baixo, a gente tem um outro exemplo de cuidados que o IBAMA tem com a natureza. Então, nós temos aqui, ó, operação descobre destino de madeiras ilegalmente extraídas. O que acontece? Essas madeiras aqui, ó, elas não poderiam ter sido derrubadas, essas árvores, para essas madeiras serem vendidas. Não podia, né? E as pessoas foram lá e fez ilegalmente, e aí o IBAMA foi lá e apreendeu isso. Ó, Força Nacional vai reforçar combate ao desmatamento no Pará, que é, né, o derrubamento de árvores, de vegetações, tá? Que não pode acontecer. E este último, ó, IBAMA apreende maquinários e mais de 300 toras de madeiras. Tora é isso daqui, tá bom? Ó, é o tronco dela. Então, o IBAMA foi lá e prendeu. Eles prendem tudo, gente. Se tiver tendo um desmatamento num lugar proibido, e tem máquinas, tem pessoas, ele vai prender tudo. Vai prender as máquinas, vai prender as pessoas, vai cobrar multa das pessoas que estão fazendo esse desmatamento ilegal, tá? E a mesma coisa com relação aos animais. Quando eles encontram animais que estavam sendo vendidos ilegalmente, que foram retirados da natureza ilegalmente, esses animais vão ser devolvidos para a natureza, e as pessoas vão ter que pagar multa, muitas vezes vão até presas, tá? Vamos ver. Então, olha só, preservar o meio ambiente é fundamental para manter a saúde do planeta e de todos os seres vivos que moram nele. Então, por que existe o IBAMA? Por que nós falamos em preservação dos animais silvestres, nós falamos em preservação da natureza, né, da vegetação, para a saúde do nosso planeta? Porque se entrar em extinção alguns tipos, alguns não, os animais, a vegetação, de modo geral, isso vai dar um desequilíbrio para o nosso planeta. Então, pode haver muita chuva, ou pode haver lugares que não chove. Geralmente quando num lugar onde há muito desmatamento, onde as árvores são retiradas, há uma mudança muito drástica no clima. Então, se há um lugar onde tinha umidade, onde chovia, e essas árvores são retiradas, vai passar a ser um lugar seco, um lugar sem vida. Os animais vão ter que sair dali, vão ter que procurar outros lugares para sobreviver, tá bom? Então, preservar o meio ambiente é fundamental para manter a saúde do planeta e de todos os seres vivos que moram nele. Nós somos os seres vivos que vivemos no nosso planeta, além dos outros que existem, tá? Então, é muito importante para a sobrevivência do planeta de modo geral. Vamos fazer uma leitura rápida de uma reportagem, onde fala assim, ó, bichos são vítimas do comércio proibido. Vamos falar mais um pouquinho sobre esse contrabando de animais, tá bom? Foi uma reportagem da Folha de São Paulo, a repórter chama-se Cristina Rapa, tá? Vamos ver, ó. Não é raro ver na TV as imagens tristes feitas em feiras livres. Papagaios apertados em gaiolas, macacos enjaulados, jabutis amontoados em sacolas. Eles foram retirados do seu habitat natural por traficantes de animais. Esses bichos costumam ser vendidos para colecionadores de animais exóticos, laboratórios de medicamentos e pet shops. A onça-pintada e os jacarés, por exemplo, são mortos para que seu couro seja usado na fabricação de bolsas, casacos e etc. No Brasil, o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, e a Polícia Ambiental procuram impedir esse comércio. Quando conseguem resgatar os animais, fiscais tentam devolvê-los à natureza.
O traficante pode ser condenado a pagar multa e ser preso. Mas a maioria dos bichos morre logo após ser retirado do seu ambiente. A maior parte das mortes ocorre no transporte, feito em condições cruéis. Animais dopados com remédios e amontoados em sacolas, canos ou pequenas gaiolas em porta-malas. Os bichos que sobrevivem ao transporte podem morrer no cativeiro, por não se adaptarem à vida sem liberdade ou não serem tratados de maneira adequada. Fora a crueldade, o tráfico de animais silvestres pode contribuir para a extinção de espécies. Além disso, muitas vezes um animal desses, adquirido como estimação, é abandonado pelos donos que não sabem como criá-lo. Quem quiser denunciar a venda ilegal de bichos pode ligar para o IBAMA. O telefone é 0800 61 8080. Ok? Então, aqui vocês têm um pouquinho da explicação do que acontece com os animais, né? Como que eles são trazidos. Ninguém pega, principalmente essas pessoas que só visam dinheiro, eles não estão preocupados com o bem-estar do animal, eles só querem o dinheiro, tá? E um fator muito relevante aqui, gente, é quando, os animais eles são abandonados pelos donos, que não sabem como criá-los, porque enquanto é bebezinho, filhotinho, é bonitinho, é fácil de ter em casa, mas e quando cresce, né? Aí é bem difícil, então as pessoas acabam abandonando, tá? E olha que triste, muitas vezes esses bichos eles morrem, eles não conseguem mais viver no ambiente que eles viviam antes e eles acabam morrendo, tá? Aí, animal precisa de registro. Vamos entender um pouquinho quando você quer ter um animal silvestre na sua casa. Então, vamos ver, Animais silvestres como, tartarugas, papagaios, araras, canários, curiós, tucanos, emas, jacarés, capivaras, coelhos, borboletas e etc. podem ser vendidos desde que tenham uma autorização especial. Lojas e sites que comercializam esses bichos precisam ser registrados no IBAMA. O bicho precisa ter nota fiscal com o número do registro da loja, a espécie e a identificação individual precisa ter, individual do animal. Pássaros, por exemplo, devem portar uma anilha, que é um anel plástico inviolável contendo o número de identificação, tá? E aqui, tem um site onde vocês podem ter mais informação, ok? Então, os animais, vamos supor, eu quero ter um papagaio na minha casa, eu posso ter, mas eu preciso procurar uma loja, um site que tenha uma licença do IBAMA para poder vender esses animais. E o IBAMA vai me garantir que esse animal ele não foi retirado da floresta ilegalmente. Ele vai me garantir que esse animal, desde o momento em que ele foi retirado da floresta para ser comercializado, ele foi tratado adequadamente, tá bom? Então, o IBAMA garante tudo isso. Vamos lá. Então, atividades complementares. Explique o que são animais silvestres e dê o nome de 2 deles. Escreva o nome do órgão que protege esses animais no Brasil. Olha, isso nós já estudamos aqui, tá bom? Nesses slides. É fácil de vocês colocarem. B. Copie em folha avulsa os nomes das aves a seguir em ordem alfabética. Vocês vão copiar esses nomes em ordem alfabética no caderno de português, tá? Não precisa ser em folha avulsa, não. No caderno de português. Aqui, gente, é nome de animais que são silvestres, tá bom? São animais que para poder sobreviver ou para nós termos como animal de estimação, nós precisamos da licença do IBAMA, ok? C. Imagine que você encontra em uma gaiola um periquito que fala. Depois de sua surpresa, você aproveitará a oportunidade para conversar com o pássaro. Nela, ele contará que vivia livre no Pantanal do Mato Grosso, estado do Brasil, até ser capturado por um caçador, ser vendido ilegalmente e acabar preso naquela pequena gaiola. Escreva a história tendo você e esse periquito como personagens.
Registre também o que o pequeno pássaro pensa e sente por estar preso e distante da mata e dos pássaros de sua espécie. Ao terminar, releia seu texto para ver se está compreensível. Em caso de dúvida, peça ajuda ao professor. Use folha avulsa. Não precisa ser folha avulsa, vocês vão fazer no caderno, tá? Lembrete, segundo as leis brasileiras, caçar, vender, comprar e prender animais silvestres sem autorização do IBAMA é crime, ou seja, esse ato é ilegal, tá? Então, vocês vão fazer no caderno, vão fazer uma historinha de uma conversa que você é o personagem juntamente com um periquito que está preso numa gaiola. E esse periquito, ele fala, ele vai contar para você como que ele foi capturado, como que o caçador, né, como que foi quando o caçador pegou ele na floresta, tá? E esse caçador vendeu ele ilegalmente, como que foi essa experiência do periquito, ok? E aí vocês também precisam registrar quais são os sentimentos dele, o que ele pensa a respeito de estar preso, de ter sido tirado lá do meio do lugar onde ele vivia com outros pássaros da sua espécie, tá? E aí esse texto, gente, depois nós vamos compartilhar a leitura na aula de língua portuguesa da semana que vem, tá? Na terça-feira da semana que vem. E aí, mas antes disso, vocês precisam fazer e me mandar uma foto desse texto. E aí depois nós vamos compartilhar, tá bom? Então, façam o quanto antes, até amanhã, se for possível, e me envie a cópia desse texto para eu corrigir, porque aí na outra semana nós vamos fazer a leitura, tá? E para terminar, ó, ouça a leitura da reportagem Bichos são vítimas do comércio proibido. A Pro já leu para vocês, né? Que é essa reportagem aqui, tá bom? E faça as atividades. Vamos começar com a atividade A. Ó. O que é feito com os animais silvestres que são traficados no Brasil? Então, vocês vão ter que reler a reportagem novamente e aí vocês vão ver lá na reportagem o que é feito com esses animais e vão escrever com as palavras de vocês aqui, tá bom? Não é para copiar daqui. Vocês vão colocar com as palavras de vocês como se vocês estivessem produzindo um texto, mas vocês vão produzir um texto baseado no que está escrito nesta reportagem, ok? Então é isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a importância dos animais, né, na natureza, os animais silvestres, assim como a vegetação também das florestas, o quanto é importante para a saúde do nosso planeta, para a saúde de todos os seres vivos, tá bom? E qualquer dúvida pode me perguntar sim, se tiver dúvida na hora da produção do texto, pode me chamar que eu ajudo vocês, ok? Um beijo e até a próxima aula.